Olá, meu irmão e minha irmã. Chegamos na segunda-feira da grande semana, a semana das semanas, a maior semana para nós cristãos, né? Que possamos neste dia clamar o Espírito Santo para que possamos viver essa segunda-feira, né? Começamos ontem essa grande semana, mas que permaneçamos em oração, né, com o Espírito Santo nos conduzindo nessa semana de muitas bênçãos, de muitos acontecimentos que nós vamos fazer memória e não uma encenação. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muitos foram lá para ver que se Lázaro realmente tinha ressuscitado dos mortos e creram em Jesus. Mas aqui estamos diante de duas pessoas chave e totalmente opostas: Maria e Judas. Maria, aquela que tanto amou, aquela que se doou para o Senhor, que lavou os pés de Jesus com perfume e enxugou com os cabelos. Santa Teresinha já falava que quem ama não sabe calcular. Já Judas perguntou por que ela não vendeu aquele perfume por 300 pratas e deu a moeda aos pobres. Na verdade, ele estava pensando nele mesmo, porque ele roubava, ele era ladrão e ele trairia o Senhor. Então aqui nós vemos o amor doado, a caridade verdadeira contra aquela presa aos bens materiais que de amor não tem nada. Aqui a gente depende de muitas coisas, né? Não podemos servir a Deus o dinheiro, disse o Senhor. Mas a gente sabe que hoje eu preciso de um telefone para poder evangelizar, né? Como a internet abriu portas para evangelização. Eu preciso de uma casa para morar. Eu preciso de dinheiro para me alimentar, para dar estudo às minhas filhas, para me formar também de muitas outras coisas.
Mas nada disso a gente vai levar. E não podemos estar presos a essas coisas. Não estou falando que não podemos ter, entende? Podemos ter sim, mas não com avareza, como Judas tinha. Judas queria tudo para ele, de material, enquanto Maria queria apenas amar e estar com o amado, aquela que ela sabia que era o Messias, o Filho de Deus. Que nessa semana, nessa grande semana, a semana das semanas, você possa se programar. Se você ainda não se programou para viver essa Semana Santa, meu amado, se programe ao menos para o Tríduo Pascal. A quinta-feira que é a instituição da Eucaristia, a sexta-feira a Paixão de Nosso Senhor, o sábado a Vigília Pascal e o domingo da Ressurreição. Se programe, se programe. Se programe para viver em família, pois não há riqueza maior que você possa deixar para os seus do que a fé em Jesus Cristo. Isso, eu tenho certeza, você pode se arrepender de repente de algo que você comprou para o teu filho e ele depois deixou de lado, quebrou, rasgou e ele não quer mais usar. Mas o ensinamento que você dá de seguir e servir ao Senhor, isso ele não vai esquecer nunca, nunca. Pode ser que um dia ele tenda, como Judas, não trair o Senhor, mas na traição de que eu digo de abandonar um pouco pelas amizades e tal, quando chegar em determinada idade. Mas ele vai lembrar sempre do que você ensinou para ele. E ele vai voltar. E ele vai voltar aos braços do Senhor, assim como o filho pródigo. Porque você está deixando para ele a maior riqueza, o maior tesouro, que é ser como Maria, estar aos pés do Senhor, servir a Jesus, servir ao Senhor com alegria e com muito amor, se doar por amor, não ir para a igreja por obrigação, mas por amor, por ter sede de estar com o amado, por ter sede da comunhão, de comungar, o serviço doado, fazer o que você sabe fazer na leitura, na ornamentação da igreja, seja lá o que for, no cantar, no tocar, que seja feito de coração. E eles vendo isso, eles vão lembrar, poxa, minha mãe fazia isso, meu pai fazia isso, me levava junto. E é de pequeno que se aprende. Que vocês possam viver essa semana em família, que tenhamos uma santa e abençoada segunda-feira, nos programando para essa semana linda, de muita oração. A paz de Jesus e o amor de Maria, até amanhã.